chegar, a fé perigosa. Alguém pode até perguntar como é que uma fé pode ser perigosa. Bom, como é que a nossa fé pode ser perigosa? O texto é em 2 Timóteo, aqui está, capítulo 1. Houve aí um pequeno engano, viu? Então, eu quero fazer um desafio a todos aqueles que usam celular. Desliga o celular, deixa essa distração de lado, ou então você coloca naquela posição de vibracal e deixa esse papagaiozinho aí quieto até o final do culto. Ninguém vai se prejudicar por isso, eu tenho toda a certeza. Amém? Posso contar com amém? Amém. Aleluia. Nós estávamos acompanhando a ministração do louvor e houve uma música que expressava e que expressa exatamente este espírito de alegria, que é aleluia. A palavra alegria, para muitos, significa aleluia. E é isso que nós buscamos quando vimos à igreja, quando confraternizamos e compartilhamos da palavra e também das nossas vidas com os nossos irmãos. Amém? Já abriram aí em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Não é capítulo 2, é capítulo 1, tá bem? Podem corrigir aí, por favor. Diz assim o texto: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Agora olhe para o seu vizinho e vamos praticar um ato de fé. Diga: eu estou convencido de que a sua fé é real. Aleluia. Veja, Paulo estava escrevendo aqui para um filho na fé, chamado Timóteo. Timóteo foi um pastor dos mais influentes naquela época. Ele era pastor da igreja em Éfeso, uma igreja grande até para os padrões atuais. Supõe-se que a igreja tinha cerca de 5.000 membros, pastor. Era uma igreja, portanto, que em Aracaju não tem nenhuma capaz de chegar comparativamente a essa posição. Mas vamos orar antes de nós começarmos a conversar um pouco a respeito desse tema. Pai Celestial, nós nos entregamos a Ti, desligamos os celulares, nós colocamos o nosso coração adiante da nossa mente, para receber do Teu Espírito, a quem amamos e a quem queremos obedecer, porque sabemos que o Teu Espírito nos conduz a toda a verdade, e é dela que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, fala de duas mulheres, Eunice e Lóide, ou invertendo, Lóide e Eunice. Lóide era a mãe de Timóteo e Eunice era a avó deste pastor. Era um jovem pastor, provavelmente bem mais jovem do que o pastor Jair,
E certamente era um desafio muito grande para aquele rapaz pastorear uma igreja importante. Até porque o apóstolo João, que foi o último dos apóstolos, era membro dessa igreja. Portanto, João, já um homem idoso, era pastoreado por este pastor Timóteo. Portanto, essa questão da idade não tem tanta importância assim, quando o que está em jogo é a fé e a capacitação ministerial do jovem ministro. Amém? Eu, quando olho para o pastor Jair, que tem metade da minha idade, eu não tenho nenhuma dificuldade em ser apacentado por ele, que já estou com 74 anos de idade. Então, nós temos aqui uma comparação muito boa com relação àquilo que acontecia no ministério de Timóteo. Mas eu quero chamar a atenção, porque é notória a influência daquelas duas mulheres sobre a vida daquele pastor. Essas mulheres não eram qualquer mulheres, porque já dissemos que elas, uma era a mãe dele e a outra era a avó dele. Portanto, eu quero fazer uma primeira reflexão aqui, principalmente para os pais, para as mães. Não desprezem esse tempo de exercer influência sobre os seus filhos. É muito importante. E Paulo reconhece que a fé de Timóteo, que era uma fé verdadeira, uma fé real, tinha muito a ver com a influência daquelas duas mulheres que também tinham notoriamente um nível de fé bastante elevado. Elas, portanto, não é preciso que o texto diga, mas nós inferimos aqui, nós concluímos aqui que aquelas duas senhoras, elas foram decisivas nos seus conselhos, no seu exemplo, na sua inspiração para aquele jovem pastor em Éfeso. O apóstolo Paulo, considerava Timóteo como um filho na fé. Mas mais do que um filho na fé, ele tinha uma consideração especial para Timóteo, a ponto de dedicar duas das cartas que compõem o Novo Testamento apenas para ele. Ele sabia como era decisivo e importante um pastor ser influenciado com as doutrinas específicas de Cristo. Nós aqui não precisamos, amados, inventar nada, nem quando subimos ao púlpito, nem quando exercemos a influência sobre qualquer ovelha, nós não inventamos nada. Nós apenas estamos sendo autênticos seguidores do exemplo da palavra. Ela é a que nos importa. Por isso esse apelo que a pastora Sandra fez, para que vocês estejam atentos para o que sai daqui de cima, porque essas palavras aqui, elas são filtradas para que cheguem ao coração, que cheguem à mente de todos, de forma correta e verdadeira, porque é o Espírito Santo aquele que é encarregado de nos conduzir a toda a verdade. Antes de mais nada, eu gostaria de informar uma curiosidade bíblica. A palavra fé na Bíblia, ela aparece 248 vezes. 248 vezes, sendo que apenas uma vez ela aparece no Velho Testamento, que é em Abacuque capítulo 2, verso 4. E só nenhuma outra vez a palavra fé aparece. Existe mais 2 registros dessa palavra no Velho Testamento, mas o texto fala de boa fé. Não está se referindo a uma questão espiritual, mas se refere a uma questão de confiança de uma pessoa para com outra. Então,
essas outras duas palavras, esses dois exemplos, elas não se encaixam aqui nesta relação de 248 vezes, porque não se trata de uma distinção, é uma diferença dessa palavra. Não é, portanto, a palavra fé, ela se encontra 247 vezes, todas no Novo Testamento. Isso me diz que esta palavra e esta virtude, ela tem a ver com o ministério de Jesus. Jesus foi aquele que valorizou a fé como um instrumento da relação, do relacionamento do crente com Deus. Nunca antes a fé tinha sido enxergada dessa forma. Jesus deu uma tonalidade real e disse que a fé era importante em tudo aquilo que ele pregou e ensinou. Amém? Então, se Jesus a gente diz que Abraão é o pai da fé, e eu não desmereço de forma nenhuma essa expressão, mas para mim, irmãos, e para as evidências bíblicas, o verdadeiro pai da fé é Jesus. Amém? A Bíblia diz que Abraão, ele consegue ver Jesus milhares de anos depois. E nisto está a virtude de Abraão. Ele foi capaz de enxergar o futuro através da fé. Só. E agiu em fé para que acontecesse o que ele tinha visto. Mas Jesus, amados, sem dúvida alguma, é aquele que nós podemos considerar o autor da fé, o pai da fé, o homem que andou todos os dias da sua vida especificamente debaixo desta unção, da unção da fé. Amém? A fé tem a ver com a influência, portanto, do ministério de Jesus em tudo que ele fez. Tudo que Jesus fez envolvia fé, até porque a própria Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Diga para o seu vizinho: o que não provém de fé é pecado. Portanto, se você não está interessado em ter uma edificação correta da sua fé, você já está pecando. Você já está se descuidando, está trazendo dificuldade no seu relacionamento com o próprio Deus. Porque a linguagem que Deus fala e a linguagem que nós falamos deve ser a mesma. Esta é a realidade do cristão. Ou falamos a linguagem que Deus fala, ou nós estaremos pecando e distanciados desse relacionamento que deve existir entre nós e o nosso Deus. A fé, apesar de ser uma virtude invisível, a operação da fé pode ser percebida pela conduta do crente. Certa vez, o apóstolo Paulo estava pregando e um homem chamado Enéas, que era aleijado desde o nascimento, estava ali assistindo. Não sei bem, não me lembro bem o que ele estava fazendo, mas houve algo que chamou a atenção
do apóstolo. E a Bíblia diz que ele, vendo que Enéas tinha fé para ser curado, ele declarou e ele se levantou. Portanto, a fé pode perfeitamente ser medida desta forma. As pessoas que têm fé, elas não precisam fazer nenhum estardalhaço, não precisam praticar artes mágicas para comprovar que são pessoas de fé. Elas expressam a sua fé, expressam essa virtude através do seu comportamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, se nós queremos um relacionamento perfeito com Deus, nós precisamos desta virtude indispensável, fundamental para a nossa vida cristã. Frequentemente encontramos Jesus criticando seus seguidores pela ausência ou pela sua pequena fé. Jesus enxergava a verdade da fé dos seus seguidores de uma forma muito crítica. Ele não somente criticava os escribas e fariseus, como nós vamos ver aqui, mas ele criticava e percebia quando um seguidor, quando um discípulo agia de forma contrária à fé. Se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, conforme Hebreus capítulo 11, verso 6, nós precisamos, antes de qualquer coisa, edificar a nossa fé. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, que a fé é pelo ouvir. A fé é pelo ouvir. Sabe o que acontece? Quando nós nos sentamos aí, nessas cadeiras, para receber uma ministração, estamos aumentando, estamos edificando a nossa fé. Portanto, valorize esse tempo que você está aí sentado, porque de uma forma sobrenatural, o Espírito Santo está lhe ajudando a edificar, a aumentar a sua fé. Você talvez nem vai perceber isso. Talvez você leve tempo para descobrir como a sua fé está sendo edificada, como está sendo aumentada, e esta é a importância de congregar. Não há outra alternativa, não há outra maneira de o crente edificar a sua fé, a não ser ouvindo. Não é possível aumentar a fé pedindo. Não ore a Deus pedindo fé, porque a fé que você precisava para ser salvo já tinha sido providenciada muito antes de você pedir. Então, se você é salvo, se você é crente, se nós temos certeza da nossa salvação, é porque aquela medida de fé necessária para a salvação é pré-existente a ela. Ou seja, Deus providenciou um pouco de fé para que a salvação chegasse até nós. Isso está escrito em Romanos capítulo 12, verso 3. Se você quiser, pode examinar depois. Mas é lá que diz que Deus proveu uma medida de fé para nós, mas o resto é por nossa conta. Por nossa conta. Nós somos responsáveis pela edificação da nossa fé.
O apóstolo Paulo então nos surpreende, porque a gente aprende que fé é algo bom. Acabamos de dizer que a fé é algo indispensável. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não há nenhuma outra forma de nos relacionarmos com Deus a não ser através da fé. Acabamos de dizer isso. Portanto, a fé é algo que se espera que todo crente tenha. Até porque a palavra crente tem relação com a palavra fé. Porque eu sou crente porque creio. E eu só creio porque tenho fé. Então, é uma surpresa. Às vezes eu me deparei com esse texto de 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 1, desculpem. Capítulo 1, verso 5. Já falei aqui em outras ocasiões, em outra ocasião a respeito da fé não fingida, mas não havia atentado plenamente para o significado disto. Primeiro, se existe falsificação, se existe fingimento, se existe hipocrisia na fé, é porque primeiro existe uma fé correta. Uma fé que é capaz de nos levar à comunhão com Deus. Essa é a verdadeira fé. Mas Paulo, me parece, irmãos, com toda certeza, Paulo tinha experiência com a falsidade da fé de algumas pessoas. Ou seja, ele havia encontrado até ministros de Deus, e ele cita nomes, que nunca deveriam ter assumido essa função, porque apenas fingiam, faziam de conta que tinham fé. Isso é muito grave, porque qualquer ministro acaba se responsabilizando pela condição de ovelhas, de suas ovelhas, ovelhas que confiaram no seu chamado. E muitas vezes, ovelhas acabam se decepcionando porque há ministros por aí que costumam agir dessa forma, ou seja, fingir a sua fé. Não é o nosso caso aqui, graças a Deus. Nós temos ministros que vivem debaixo da fé em todas as circunstâncias. Amém? Mas o apóstolo Paulo, ele identifica pessoas que são capazes de fingir falsamente a sua fé. E nós vamos mostrar hoje que isso é extremamente danoso, é perigoso para a vida do cristão. Se alguém finge ter fé, somos autorizados a desacreditar até na própria salvação dessa pessoa. Isso é muito sério, irmãos. Porque se alguém é capaz de fingir que tem fé, a experiência de conversão pode ter passado muito distante. Na realidade, é possível alguém demonstrar uma fé falsificada. E esta é a nossa preocupação nesta noite. Vamos dividir esta ministração em 3 tópicos. E o primeiro diz a respeito da hipocrisia como base da falsificação da fé. O segundo, as consequências de uma fé falsificada. E o terceiro,
como identificar a verdadeira fé. Amém? Ao término desta exposição, eu quero acreditar que você seja também capaz de não somente corrigir as suas ações de fé, mas também identificar e ajudar outras pessoas a se corrigirem também. Certa vez Jesus confrontou líderes religiosos do seu tempo, em Mateus capítulo 15, nós vamos para lá agora. Se você quiser me acompanhar, vá comigo a esse texto de Mateus capítulo 15, verso 8. E nós vamos ver como Jesus, de forma ungida e sobrenatural, ele identificava pessoas que expressavam falsidade naquilo que diziam crer. Vamos lá? Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 15, desculpem, irmãos, perdão. É porque esse texto de Mateus capítulo 8 também serviu de fundamento, viu? Capítulo 15, verso 8, Jesus diz assim, vamos a partir do verso 7, ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Então Jesus não precisou dizer como Paulo a respeito do fingimento da fé, porque aqui ele usa todas as palavras de forma muito clara. Ele diz, ele não somente enxergou a hipocrisia, mas ele deu nomes aos hipócritas. E eu imagino um crente ser chamada a atenção por Jesus, chamado de hipócrita, por causa do seu comportamento fingido e falso. Então, Jesus aqui diz que é possível honrar a Deus de forma falsa. Ou seja, é uma honra que não encontra nenhum tipo de correspondência em Deus. Ou seja, Deus não se engana com esse tipo de honra. Deus não recebe essa honra que nasce apenas dos lábios. O louvor e a adoração falsos é uma prova da falsidade da fé. É preciso, amados, que nós tenhamos o cuidado de verificar o que é que está acontecendo dentro do nosso espírito. Porque às vezes somos fervorosos para enganar os irmãos. Às vezes o nosso propósito é simplesmente impressionar as pessoas. Mas Deus não se impressiona, queridos. Deus não se deixa enganar. Deus conhece os nossos corações. E se Paulo estava aqui reconhecendo que um jovem ministro era capaz de conduzir as suas ovelhas de forma autêntica, é porque alguns ministros que ele conhecia não tinham essa mesma qualificação. Então,
E se tudo que não provém de fé é pecado, conforme está escrito em Romanos capítulo 14, verso 23, é necessário que a gente comece a monitorar, a fiscalizar a nossa fé. O que é que se passa dentro do nosso espírito? Porque os nossos irmãos podem até se sentirem perceberem que você é um homem ou uma mulher de fé, mas Deus, conforme eu disse há poucos instantes, Ele nunca se enganará a seu respeito, nem a meu respeito. Então, a hipocrisia é a base da falsificação da fé. Como é que isso acontece? Jesus confronta os escribas e fariseus exatamente pela sua hipocrisia. Sabe, os escribas e fariseus da época de Jesus eram as principais autoridades religiosas da época. Eram os pastores da época, eram os profetas da época, eram aqueles que conduziam a vida espiritual do povo. Eram responsáveis para, em tese, levar o povo a adorar a Deus, a exaltar o nome de Deus, mas são exatamente estes a quem Jesus chama de hipócritas, falsificadores, negligentes, incapazes de se relacionar com o Pai, mas se julgando aptos, se julgando capazes de levar as pessoas à presença de Deus. Isto é muito grave, é muito sério. Então, a falsificação da fé é possível? Sim. O comportamento hipócrita é possível? É. E é a hipocrisia que se torna o alicerce da falsificação da fé. O segundo ponto, consequências, isso é o pior que pode acontecer, consequências de uma fé falsificada. Nesse texto de Mateus capítulo 8, agora sim, Mateus capítulo 8, versos 11 e 12, Jesus diz aos seus ouvintes, vamos para o texto, Mateus capítulo 8, versos 11 e 12. Vejam, aqui o contexto dessa história é muito conhecido dos crentes, porque um homem, um militar, um centurião era um comandante de uma guarnição de 100 homens do exército romano. Esse centurião era um homem que exercia a autoridade em nome do império, portanto era uma pessoa extremamente poderosa, porque naquele local, naquela localidade, ele não apenas comandava aquela guarnição militar, mas ele representava a autoridade do imperador romano. Portanto, ele podia mandar e desmandar da forma que ele quisesse. Mas nós encontramos este centurião diante de uma situação de um empregado seu, de um servo seu que estava enfermo. Ele veio a Jesus e humildemente pediu que Jesus resolvesse o problema. Portanto, era um exemplo típico de alguém que reconhecia quem tem autoridade. E eu costumo dizer para os meus alunos que
nós podemos nos comportar de duas formas erradas com relação a Deus. Uma é ignorando a sua santidade, e a outra é desobedecendo a sua autoridade. E a autoridade de Deus, ela é delegada, ela é distribuída com os pastores. O pastor não age em nome próprio, ele age em nome de Deus, porque Deus delegou, ou seja, conferiu ou distribuiu aquela autoridade para homens. É assim que funciona no reino espiritual. Por essa razão, aquele centurião sabia que ele não podia impor as mãos sobre o seu empregado que estava doente, porque ele sabia que ele não ia ficar são. Entenderam os irmãos? Porque é que aquele homem cheio de autoridade, ele resolveu agir em fé. Vejam só, um homem que não era crente, ele não tinha uma tradição cristã por detrás dele, mas ele sabia o que é autoridade, sabia quem podia fazer, sabia quem tinha condição de realizar. Por essa razão, ofender a autoridade de Deus é muito mais grave do que ofender a sua santidade. Coloquem isso, anotem isso nos seus cadernos aí, porque às vezes a gente tem sido desobediente nessa questão. E quando nós ofendemos a autoridade de Deus, nós estamos trazendo maldição sobre nós. Muito mais do que quando ofendemos a sua santidade. O nosso pecado contra a santidade de Deus, eu diria que é muito menos grave do que a desobediência a Deus. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema. Porque estamos falando sobre as consequências de uma fé falsificada. Então, aquele centurião foi no lugar certo, ele bateu na porta certa, ele se dirigiu a Jesus, porque sabia que a sua autoridade parava ali, mas a autoridade de Jesus começava ali e avançava. A capacidade de reconhecer isso é um dos atributos da fé. Amém? Agora vamos ao texto de Mateus capítulo 11, verso 12, porque depois que Jesus atendeu ao centurião, no verso 10, Jesus diz assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Entenderam, irmãos? Aquele centurião era um estrangeiro, era um oficial do exército romano. Ele não se apresentou a Jesus dizendo: olha, aqui eu sou um homem de fé. Ele não disse isso. Se os irmãos lerem o texto anterior, no verso 9, por exemplo, como é que o centurião se apresenta para Jesus? Verso 8, ele diz: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. E ele se identifica: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Então, este reconhecimento
de que a autoridade militar é uma e a autoridade espiritual é outra, absolutamente outra. É uma demonstração de fé. Portanto, quando nós nos colocamos debaixo da autoridade pastoral, nós estamos demonstrando o crescimento da nossa fé. Deus não está fisicamente presente, mas Ele delegou a autoridade a um ou mais homens para que faça, para que realize, para que ministre ao coração das pessoas. Agora vejam, no verso 11, Jesus, desse mesmo texto, ou desse mesmo contexto, Jesus diz: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus estava profetizando coisas futuras que não aconteceram ainda. Amém? Essas coisas que Jesus está dizendo aqui são coisas que ainda vão acontecer, porque elas vão acontecer durante o reino milenar. Amém? Então ele diz que pessoas, ou seja, pessoas de todas as partes do mundo vão poder se sentar na mesma mesa com estes grandes homens do passado, Abraão, Isaque e Jacó. Mas veja o que Jesus diz aqui a respeito de crentes. Isso é grave. Jesus diz: estrangeiros de todos os lugares, do Oriente e do Ocidente, vão poder se sentar na mesa de Abraão, na mesa de Jesus Cristo. Mas, diga comigo, mas, agora preste atenção, mas os súditos do reino, em outras versões diz, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Se para você isso não é sério, para mim é seríssimo. Porque aqui Jesus está reconhecendo que pessoas que estão gastando seu precioso tempo dizendo que servem ao corpo de Cristo, que são participantes da salvação, vão ser lançados no inferno porque falsificaram a sua fé, porque demonstram uma fé que não tem, que não possuem. Então é extremamente perigoso o crente se descuidar de sua própria fé, de sua própria conduta. É preciso que nós monitoremos. O que é monitorar? É fiscalizar. Vamos fiscalizar a nossa fé. Diga para o seu vizinho: meu irmão, fiscalize sua fé. Amém. Já temos um bom começo aqui, né? Glória a Deus. Terceiro ponto: como identificar a verdadeira fé? Felizmente a Bíblia confere a esse tema um espaço muito grande. Nós vimos que só esta palavra fé está registrada 248 vezes nas Escrituras. Existem outras palavras como amor, não é? Como fidelidade, que também estão muito bem presentes nas Escrituras, mas essa palavra está extremamente distribuída, principalmente no Novo Testamento. Então não precisa ser um teólogo ou um
crente piedoso para reconhecer o verdadeiro funcionamento da fé. A Bíblia fornece pistas que ajudam a identificar a verdadeira fé. Vamos em Gálatas capítulo 5. E nós vamos encontrar aqui uma pista importante para que nós possamos, não é julgar os nossos irmãos, nós não devemos julgar os irmãos. A Bíblia até proíbe esse tipo de comportamento do crente, mas é avaliar como é que anda a sua fé e a fé dos seus irmãos. Isso não é proibido. Gálatas capítulo 5, verso 6 diz assim: pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas a fé que opera pelo amor. Amém? Então, a verdadeira fé, ela convive com este atributo divino que é o amor. Não se pode demonstrar fé se não se demonstra amor. Então, para as Escrituras, esta é a comprovação máxima de que temos ou não temos fé. Se somos capazes de agir em amor, de andar em amor, de nos relacionarmos com as pessoas em amor, então podemos avaliar também a nossa fé. Em outras palavras, nós não precisamos dizer que temos fé, nós precisamos demonstrar amor. E as oportunidades para amarmos as pessoas, os nossos semelhantes, o nosso próximo, os nossos irmãos em Cristo, os nossos familiares, são muitas, todos os dias. Todos os dias nós podemos honrar as pessoas, os nossos semelhantes, amando-os incondicionalmente. Amém? Esta é uma prova de fé. Você não precisa proclamar que é um homem ou uma mulher de fé com a sua boca. Você pode agir em amor e as pessoas todas vão reconhecer: ali está um homem, uma mulher de fé. Sabe, demonstrações espetaculares não são prova de fé. Certa vez Jesus afirmou que pela fé alguém pode transportar um monte. Aí em Marcos capítulo 11, Jesus diz: se você tiver fé, não precisa uma fé muito grande, você pode dizer a este monte: saia daqui e se transporte para dentro do mar, e ele vai te obedecer. Mas o que me surpreende nas Escrituras é que eu procurei de Gênesis ao Apocalipse e não encontrei Jesus mandando os montes saírem do lugar. Vocês perceberam isso? Se isso estiver escrito na sua Bíblia, essa Bíblia é falsa, viu, gente? Porque eu não encontrei Jesus chegando para o monte e dizendo: monte, saia daqui, porque eu quero demonstrar a essa multidão que sou um homem de fé. Precisa não, irmãos. Por que Jesus não fez isso? Porque não era necessário. Mas sabe, Jesus demonstrou poder e autoridade sobre os elementos naturais.
Ele mandou que uma tempestade se acalmasse, que as ondas voltassem ao normal, e elas voltaram na mesma hora. Então, se ele pôde fazer isso com o mar e com o vento, ele poderia ter feito também com as montanhas, mas ele não fez, porque ele não estava interessado em espetáculo de fé. Ele estava interessado em demonstração de amor. Este era o projeto número 1 de Jesus: amar e amar sempre. E foi por esta razão que ele foi à cruz, porque ali sim foi uma demonstração inequívoca, sem dúvida, da verdadeira fé que ele tinha. Quando nós temos fé, a única pessoa que merece nosso reconhecimento é Deus. Jesus também fez isso várias vezes, e ele disse: eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Então ele não se julgou como autor de nada, porque ele era um imitador de Deus. E o verdadeiro cristão precisa colocar todo o seu esforço nisto, em ser um imitador de Deus. Certa vez Jesus precisava curar e ressuscitar um amigo dele, chamado Lázaro. Mas não nesta ordem, né? Primeiro ele precisava ressuscitar e depois curar, porque Lázaro tinha morrido em função de uma enfermidade. Logo, se Jesus ressuscitasse a Lázaro e não curasse, então ele voltaria a morrer na mesma hora. Então Jesus poderia ter apenas ressuscitado, mas ele não somente o fez isso, ele curou também. Então ele, antes de ressuscitar a Lázaro, ele disse uma coisa interessante lá em João 11, verso 4, ele diz: esta doença não é para a morte, mas através dela Deus será glorificado. Por quê? Alguns até de forma equivocada dizem que há doenças que glorificam a Deus. Não era isso que Jesus estava querendo dizer aqui, não. Ele diz: eu vou me aproveitar dessa doença para dar glória a Deus. É isso que Jesus estava querendo dizer. Para que o poder manifesto de Deus seja evidente nesta atitude. E naquela ocasião, apenas para aqueles que são mais curiosos, esse texto ele revela mais um outro milagre que aconteceu entre Jesus e Lázaro, porque quando Jesus ressuscita Lázaro, ele sai todo amarrado, ele não saiu caminhando, né? O texto diz que ele saiu amarrado, portanto ele não podia caminhar, ele saiu flutuando do túmulo e ficou diante de Jesus. Aí Jesus diz: agora é a vez de se fazer esse homem andar. E disse: desatai-o e deixai-o ir. Depois vocês conferem lá o texto e verificam que aquele capítulo 11 é cheio de milagres e de ensinamentos importantes para a nossa vida de fé. Amém? Outra comprovação da nossa fé são as nossas escolhas. O apóstolo João escrevendo a sua primeira carta, lá no capítulo 4, verso 20, ele diz: se alguém não ama a seu irmão que está vendo, como é que pode amar a Deus se não está vendo? Então, não é preciso fazer um grande teste para provar a sua fé. Sua fé pode ser provada se você
é capaz de demonstrar amor ao seu irmão. Amados, concluindo essas reflexões breves a respeito da fé perigosa, da fé que pode levar as pessoas para o inferno, ao invés de levarem para o céu. Nós dizemos que o princípio básico para que nós possamos demonstrar a nossa fé está em Romanos capítulo 10, verso 10. O texto de Romanos 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Porque com o coração se crê para a justiça. Ou seja, a salvação, ela é alcançada a partir de uma atitude espiritual, de uma decisão que nasce no nosso espírito. E é muito diferente essa atitude que produz a salvação humana do que a simples declaração de que somos salvos. Porque a declaração de que somos salvos é feita com a nossa língua, com a nossa boca, com os nossos lábios. E ela não pode preceder a nossa atitude de fé, o nosso ato de fé. Ou seja, a nossa confissão tem que vir depois da nossa crença. Aquilo que queremos deve acontecer primeiro. E a nossa declaração deve acontecer depois, como resultado dessa crença, resultado desta ação de fé. Por isso, quando nós queremos demonstrar que de fato somos homens e mulheres de fé, nós precisamos realmente crer. Precisamos que o nosso espírito esteja envolvido nisto. E a verdadeira fé, a fé não falsificada, ela nasce de dentro. É uma atitude espiritual. Esta não pode ser falsificada. E é esta decisão que nos leva à salvação. Se agirmos apenas com a boca, não poderemos e não chegaremos a nenhum lugar, e muito menos poderemos convencer a Deus de que somos transformados e somos seus filhos. Não há nenhuma vantagem, nem espiritual e nem material, muito menos material, de se tentar viver uma vida cristã baseada numa fé falsificada. Qual é a vantagem? Você está aqui pelo menos 2 vezes por semana, ser um bom dizimista e ofertante, se você não é uma pessoa de fé, se a sua fé não resiste a um escrutínio de Deus, está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, poderia estar fazendo outra coisa. Mas se você, assim como eu, quer ganhar tempo, quer ter uma vida cristã capaz de impressionar a Deus, seja um homem e uma mulher com uma fé genuína, porque os que não se comportam dessa forma não passam de filhos do reino.
E o destino dos filhos do reino é a perdição eterna. É interessante, não é, irmãos? Como Jesus identifica os perdidos. Eles parecem salvos, parecem ser do reino, eles até se identificam como filhos do reino, mas não são salvos. Já pensaram nisso alguma vez? Jesus deixa uma pista muito séria para que você possa colocar em prova aquilo que realmente aconteceu com você. E tem mais, só tem duas pessoas que podem dizer que se você é um verdadeiro cristão: é Deus e você mesmo. Eu nunca poderei penetrar no coração de ninguém, pastor também, nem mesmo um crente piedoso poderá fazer isso. Amém? Então vamos cuidar para que a nossa fé seja genuína, para que nunca tenhamos que ser escrutinado e monitorado por ninguém, por causa de nossas atitudes de pequena fé ou de falta de fé. Ela é quem consegue. São essas atitudes de fé que conseguem agradar a Deus. Sejam abençoados na prática da palavra. Eu não sei se aqui em nosso meio existe alguém que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, ainda não confessou aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tem alguém aqui nessa noite que esteja nos visitando, que ainda não tomou essa decisão importante na sua vida e quer dar um passo de fé, crendo? Pode fazer um sinal, levantando a sua mão e dizendo: eu quero dar um passo de fé. Ali tem alguém que está dando um sinal. Por favor, alguém se aproxime daquele jovem e procure. Ele está sentado ali, levantou a mão. Não sei se ele estava realmente entendendo o apelo, mas se alguém nesta noite deseja fazer esse tipo de confissão, por favor, aproveite essa oportunidade. Eu gostaria de saber também se há alguma pessoa que esteja enferma, tem alguma doença, alguma enfermidade e quer receber nesta noite a cura divina, através da imposição de mãos, através da oração. Você pode fazer um sinal ou se levantar e, enfim, nós estamos dispostos a orar pela sua vida e pela cura do seu corpo físico, em nome de Jesus. Não havendo ninguém, eu transmito a palavra. Vamos